Menos dívida, mais vida. A Prefeitura de Cascavel oferece desconto de até 90% para você quitar seus débitos em atraso. Isso mesmo, com o Refic, o desconto é de até 90% nos juros e multas sobre impostos e taxas do município. O Refic termina no dia 15 de dezembro. Não deixe para a última hora. Vá até a Prefeitura ou acesse o código na tela e fique em dia. Com menos dívida, você vive mais a vida. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Minhas caras amigas, meus caros amigos internautas, leitoras e leitores da Gazeta do Paraná, que, aliás, está completando 34 anos de ininterrupta circulação. O jornal mais lido do estado, o jornal com a cobertura mais séria, mais correta durante todos esses 34 anos. Mas, meus amigos, minhas amigas, eu venho aqui hoje, em primeiro lugar, para dizer que fico satisfeito com a notícia que a Gazeta do Paraná obteve e transferiu-a para vocês, de que o bloco político que cerca o governador do estado está se encaminhando para uma chapa que certamente será de consenso, por vários motivos, para disputar a sucessão do Ratinho. E, sem sombra de dúvidas, terá o apoio dele. Até porque eu tenho uma opinião, e certamente essa opinião é compartilhada com milhares de outros paranaenses, de que o Ratinho merece eleger o seu sucessor. Enfim, ele fez um bom governo. Assim como, rapidamente quero tocar no assunto aqui, ele reúne condições de disputar uma eleição a nível nacional. Eu dei uma olhada, dei uma consultada nos veículos de comunicação desde lá da década de 40 do século passado, quando da redemocratização do país em 1946. E de lá para cá, o Paraná teve sucessivos governadores, bons governadores, diga-se de passagem, e essa é também uma das razões porque o estado é economicamente muito forte, poderoso, a conjugação de bons governos com os paranaenses trabalhadores, investidores, sempre preocupados com o bem-estar do estado e dos paranaenses. Eu já disse aí dias atrás, governar o Paraná é fácil. Um estado com o potencial que tem o Paraná, com o povo paranaense, dedicado ao trabalho, com seriedade, com disposição, é fácil. É só o governador e, graças a Deus, todos os nossos governadores tiveram esse bom senso, governar o estado de forma pacífica, olhando sempre prioritariamente para o interesse da população. Então o Ratinho fez um governo bom, até prova em contrário. Eu posso daqui a pouco explicar o que representa pode representar essa prova em contrário, mas fez um governo bom, eu acho que ele merece eleger o seu sucessor e, sem sombra de dúvidas, merece também querer disputar a presidência da República ou a vice-presidência. Seria ótimo para o Paraná isso. Mas, voltando ao início do que eu estou falando agora, eu fico contente, então, porque o grupo político do governador está se encaminhando para a escolha de uma chapa que certamente será de consenso.
Talvez alguns que aí rodeiam o governador, não é? Aqueles papagaios de pirata dele não concordem com isso, nem queiram isso, mas acabarão indo junto com os outros também, porque é a forma de se viabilizarem política e eleitoralmente. A notícia que a Gazeta do Paraná publicou dias atrás é de que o Alexandre Cury e o Rafael Greca se reuniram e começaram a traçar metas para comporem a chapa majoritária para o governo do Estado. Isso é muito bom. Isso é bom também para o Ratinho, porque o Alexandre Cury e o Greca são nomes, são políticos respeitados, com grande densidade eleitoral e que, sem dúvida alguma, no grupo que cerca o Ratinho, são os que reúnem as melhores condições de disputar a eleição contra uma oposição que está se mostrando já forte hoje. Dando certo, havendo a composição entre o Alexandre Cury e o Greca, com o apoio do Ratinho, que fez um bom governo, que é apoiado pela população paranaense, haverá condições, então, deles ganharem a eleição e continuarem esse trabalho bom que o Ratinho vem fazendo e que ele, sabiamente, soube, ao assumir o poder no Paraná, dar continuidade a todo aquele governo que também foi bom dos seus antecessores. Mas veja bem, governador, você tem que tomar cuidado. Eu também já disse dias atrás aqui que você poderia cair numa armadilha. Uma armadilha que é extremamente prejudicial ao Paraná e aos paranaenses, porque estão conduzindo você, pretendendo o teu apoio, para um certo candidato aí que se autodenomina o teu candidato e que não é, porque você, Ratinho, já disse para a Gazeta do Paraná que não tinha ainda candidato à tua sucessão e que o candidato que você iria apoiar seria aquele que nascesse do consenso do partido de vocês, do grupo político de vocês, lá pelos meses de março, abril do ano que vem. Mas aqui quero fazer um parentezinho. Você fez um bom governo, você tem um secretariado, na sua maioria, bons secretários, que sem dúvida alguma, a atuação deles reflete no bom governo que você está realizando. Mas também, isso faz parte, não é, da vida. No meio do teu secretariado, você tem aí uns 3 ou 4 picaretas. E são esses picaretas que estão armando uma armadilha para você, Ratinho. Saem pelo Paraná afora aí, tentando cooptar prefeitos, oferecendo dinheiro do orçamento público para convênios, contratos, enfim, entre o governo do estado e os municípios, para repassar verbas para os prefeitos, o que seria ótimo. Seria muito bom se a proposta deles fosse feita com honestidade. E preste bem atenção, Ratinho, no que eu vou dizer agora. Eles procuram os prefeitos e vários prefeitos já disseram para o nosso jornalismo da Gazeta do Paraná. Eles procuram os prefeitos oferecendo recursos. Tem um aí que diz que tem R$1 bilhão na secretaria dele para distribuir para os municípios. Mas a condição que ele coloca para os prefeitos é: olha, prefeito, vamos firmar um convênio, vamos fazer um contrato. Mas você precisa declarar apoio ao candidato do governador. E o candidato que eles dizem que é teu, Ratinho,
é um colega deles, um secretário aí. Um secretário, na verdade, inexpressivo. Não é? Bonitinho, aparece por aí, dando risada, contando histórias, querendo demonstrar competência, coisa que ele não tem. Mas eles dizem que este é o teu candidato. E aqui eu os desminto com base no que você afirmou ao Gazeta do Paraná. Você disse que não tem candidato a governador ainda. Que o teu candidato nascerá da escolha feita lá em março, abril do ano que vem, na forma da lei eleitoral, de um dos políticos que compõem o teu grupo. Mas com densidade eleitoral, para disputar a eleição, Ratinho, convenhamos, você tem muito pouca gente. Aliás, a chapa que eu entendo que seja, na minha opinião, seja aquela em condições de disputar a eleição com teu apoio, com o apoio do teu grupo, é essa que está se formando agora nessa conversa entre o Rafael Greca e o Alexandre Cury. Fora disso, é conversa fiada, é piada. Não se esqueça do quanto a oposição demonstra força eleitoral para a eleição do ano que vem. Não se esqueça disso. Portanto, é hora de começar a encaminhar, começar a conversar com a população sobre quem seria o melhor candidato apoiado por você para disputar a tua sucessão. E eu repito aqui, são poucos, muito poucos. Desse teu secretariado aí, dos deputados, tal, eu só vejo com possibilidade real, pelo apoio que tem, pela densidade eleitoral, pelo prestígio, repito aqui, o Alexandre Cury e o Greca. Mas, enfim, é preciso aguardar os prazos da lei eleitoral para então os candidatos serem lançados e poderem começar a percorrer o Estado pedindo votos para a tua sucessão. Mas eu quero voltar aos picaretas aí, os teus secretários, que graças a Deus são só 3 ou 4. A tal da armadilha que eles estão armando, enganando os prefeitos que você já tem um candidato. Quando você disse para nós, repito, você ainda não tem candidato, o que é correto, você está agindo na forma da lei. A lei não permite que se faça campanha agora. Mas esses teus secretários mentirosos estão tentando cooptar prefeitos, oferecendo recursos públicos através de convênios, contratos e outras coisas mais, promessas mil, para que os prefeitos venham apoiar o candidato deles, não o teu, ao governo do Estado. Mas tem coisa pior, Ratinho. Houveram prefeitos que já nos disseram, e eu aqui quero te dizer por que esses prefeitos nos disseram. A Gazeta do Paraná mandou uma mensagem para todos os 399 prefeitos do Estado, perguntando a eles como estava a administração, o apoio do Estado, da União, se eles tinham obtido recursos e qual a destinação desses recursos. Mas também perguntamos a eles se eles estavam sendo assediados por esses teus secretários picaretas, esses 3 ou 4 aí, que chegam no prefeito dizendo, olha, o governador já tem candidato, o candidato é fulano de tal, o candidato deles, não o teu, é fulano de tal, e daí, olha aqui, ó, temos convênio para firmar, um desses cretinos tem 1 bilhão para distribuir aos municípios, desde que você, prefeito, vá com o nosso candidato a governador. Bom, isso é crime eleitoral. Quero abrir um parentezinho aqui e dizer aos prefeitos, nossos amigos, tomem cuidado, porque a Justiça Eleitoral está de olho nisso, o Ministério Público Eleitoral está de olho, estão acompanhando de perto já esses 3 ou 4 aí. E daqui a pouco eles podem enredar vocês, prefeitos,
podem enredar vocês nessa conversa e jogá-los na investigação da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral. Cuidado! Cuidado ao receber essa gente. Cuidado principalmente, prefeitos. E aqui menciono aqueles que nos responderam, dizendo que um deles, além de pedir o apoio para o candidato deles ao governo do estado, que segundo ele, mentirosamente é o candidato teu, Ratinho, um deles já chega pedindo dinheiro, sob a alegação de que precisa fazer caixa de campanha. Mais um crime. Cuidado, prefeitos. Muito cuidado. Bem, dito isso, vejam aqui, meus amigos. É triste isso. Infelizmente, eu me sinto entristecido de toda vez que venho aqui ter que tocar nesse assunto. Pedágio. Venda da Copel. Venda de patrimônio público do Paraná. Veja que eu disse que o governo Ratinho era bom até prova em contrário. E eu continuo dizendo que é bom. Porque a prova em contrário pode aparecer aí. E daí a Gazeta do Paraná vai levar aos seus leitores, aos seus internautas, a verdade sobre essas coisas. Mas olha aqui, ó, pedágio. Todos os dias, ocorrem acidentes enormes nas rodovias do estado, nessas rodovias pedagiadas, com vidas que se perdem, com prejuízos enormes nesses acidentes. Isto abala a economia do estado e fere mortalmente famílias que têm os seus entes atingidos por essa tragédia. Todos os dias. É simples. Olha, Ratinho, um dos teus secretários picaretas desse que andam aí cooptando prefeitos, que eu acabei de mencionar agora, sai pelo estado afora mentindo, como defensor e advogado da quadrilha do pedágio. Mentindo sobre o total que será investido ao longo desses 30 anos, que serão 60, aquela história da vírgula lá em Brasília, podendo renovar o contrato por mais 30, não é? Mentindo. Ora, ele é tão incompetente que se vocês andarem no contorno rodoviário da cidade dele, se vocês andarem lá, vocês vão ver que aquilo é uma tragédia. Não dá mais para andar. Tem buraco ao lado da rodovia esperando para entrar, de tanto buraco que tem. Esse incompetente foi secretário do teu governo aí. E anda mentindo por aí afora, sobre o pedágio, defendendo as concessionárias. Essas mesmas concessionárias, viu, Ratinho, que fraudaram o contrato já e faturaram em um ano 400 milhões de reais a mais. Não podiam ter faturado. Tinham que ter cumprido o contrato. E agora estão aí quietinhos. Ah, deixa que falem. Eu acho. É claro, eles estão certos, como aquela quadrilha lá do primeiro contrato do pedágio, né? Paga propina e o governante fica calado, porque senão não recebe mais propina. Ninguém fiscaliza eles, ninguém cobra nada, ninguém defende a população, ninguém defende a economia do estado. Não vejo um político, um administrador criticar essa tragédia que são os acidentes. E é fácil se constatar. O que é preciso é, além de duplicar as rodovias atuais, do Estado, estaduais ou da União Federal,
além de duplicá-las, é preciso também construir outras rodovias. Porque essas que estão aí, que foram projetadas e construídas lá na década de 40, de 50 do século passado, elas estão saturadas. Elas não têm mais condição de dar vazão ao número de veículos que trafega por elas diariamente. Qualquer um vê isso. Só não vê o teu secretário mentiroso aí, o advogado das concessionárias. É preciso planejar urgentemente a construção de novas rodovias. E daí atender também aquela obrigatoriedade. Tem a rodovia pedagiada e tem a rodovia sem pedágio. O motorista escolhe por qual quer transitar. É uma concorrência honesta e a defesa do interesse da população. Vão deixar como está? Todos os dias acidentes, vidas se perdendo, a economia parada. Imagina, um dia desses, ontem ali em São José dos Pinhais, 22 quilômetros de congestionamento na rodovia que liga o Paraná com Santa Catarina por causa de um acidente trágico em que perderam-se vidas lá e tudo mais. 22 quilômetros. Ontem, outro acidente. E todos os dias, acidentes e pessoas morrendo e os governantes cruzando os braços. Esse pedágio, na campanha do ano que vem, ele precisa ser discutido exaustivamente com os eleitores e com a população. Muito bem. O Paraná é um grande produtor agropecuário. Mas a produção agropecuária depende de energia. Você sabia disso, né, Ratinho? Depende de energia. Quando falta energia, o prejuízo para os produtores é enorme. Em decorrência disso, o prejuízo para a economia do Estado. Pois bem, vendeu-se lá a Copel, venderam-se as ações do Estado na Copel, naquela bolsa lá de São Paulo, aquela picaretagem lá de São Paulo. E eu quero aqui rememorar rapidamente uma coisa. Quando anunciou-se que o Estado ia vender, primeiro disse que ia vender a Copel, primeiro ele vendeu a Copel Telecom. Não é? Numa negociação totalmente nebulosa, em que o comprador da Copel Telecom, antes de comprar a Copel Telecom, comprou parte daquela empresa lá da Prefeitura de Londrina, empresa de informatização, não é? Para tornar-se sócio da Copel, porque o outro sócio da empresa era a Copel, era o município de Londrina e a Copel. Né? Bom, vou dizer logo, o Sercontel. Aí o sujeito esse foi e comprou a parte da Prefeitura de Londrina e tornou-se sócio da Copel. Por que ele fez isso? Porque era um bom negócio? Não, não parece. Eu já vou explicar por que não parece ter sido um bom negócio. Mas comprou porque ele queria ser sócio da Copel e daí ele passaria a ter informações privilegiadas sobre o seu sócio, que era a Copel. Porque o que ele queria mesmo era comprar a Copel. E agora, quero dizer para vocês aqui, comprar a Copel Telecom foi um bom negócio? Pode até ter sido, se o comprador fosse sério, honesto, correto. A Copel, que era dona da Copel Telecom é essa, que é uma empresa que criaram aí dentro da Copel, fruto também de uma picaretagem. Bom, aí a Copel investiu bilhões
para instalar em todo o estado uma moderníssima rede de fibra ótica. Instalou. E a empresa dava lucro. Mesmo tendo na sua diretoria 3 diretores indicados pelo Picareta, que convenceu o governador de então a criar a tal da Copel Telecom. Mas ela dava lucro. Muito bem. Aí vem o outro picareta lá, comprou a parte do Sercontel da Prefeitura de Londrina para ficar sócio da Copel, para obter informações privilegiadas, porque ele queria comprar a Copel Energia. Bem, aí anunciou-se, Ratinho, você lembra-se disso, aquele anúncio, né? Os nossos coleguinhas, né? Fazendo eco. Não. Na venda da Copel haverão centenas, eu me recordo bem disso, centenas de pretendentes, de investidores do mundo todo. Me lembro dessa conversa, Ratinho, você se lembra também. Bem, aí vamos para o tal leilão das ações na Bolsa de São Paulo. E o que aconteceu? As centenas de pretendentes e investidores não apareceram. Apareceram só um. Exatamente o sócio da Copel no Sercontel de Londrina. Você sabe quem é, né, Ratinho? Você sabe quem é. Você andou se abraçando com ele. O tal do Tanuri, que de repente sumiu. Desapareceu. E aqui eu abro um parênteses novamente para voltar ao assunto da Copel Telecom, se era ou não era um bom negócio. O próprio Tanuri está mostrando que não foi um bom negócio. Então, na verdade, o que ele queria era só ser sócio da Copel para acabar comprando a Copel Energia. Por que que eu digo que o Tanuri afirma que não foi um bom negócio? Ora, ele pagou 2 bilhões e 500 milhões de reais pela Copel Telecom. Eu acho que foi pouco. A Copel Telecom valia mais que 2 bilhões e meio. Aí já teve um esquema, tá? Mas vamos lá. Agora ele colocou a venda da Copel Telecom por 2 bilhões e 400 milhões. Então ele mesmo está demonstrando que foi um mau negócio. O que ele queria, na verdade, era comprar a Copel Energia. Pois bem, olha aqui, Ratinho. Volto à questão da economia dos produtores paranaenses que dependem de energia. A falta de energia permanente em todo o estado. Na região produtora, por exemplo, do Oeste, quando dá um pico de energia, dá o pico de energia e queima as máquinas. Mas na maioria das vezes, falta energia. E aquela história, se faltar energia por meia hora, tá, o produtor ainda dá um jeito. Mas da maneira com que está acontecendo, falta energia por um dia inteiro, 2 dias. Veja o tamanho do prejuízo que os produtores estão tendo, Ratinho. Sabe por quê? Porque a Copel foi vendida numa transação extremamente nebulosa. Dias atrás, Ratinho, ouça bem isso. Dias atrás, contaram para nossa reportagem. Não sei se é verdade, mas nós vamos investigar. Não sei se é verdade. Mas eu quero colaborar contigo, Ratinho, para que você não tenha que responder essas perguntas durante a campanha do ano que vem. É bom esclarecer isso já. Diz que na venda da Copel lá, da Copel Energia, houve o pagamento de uma propina de 200 milhões de reais. Não sei se é verdade. Estou colaborando contigo.
mande investigar imediatamente e esclareça a população. Por favor, para o bem do Paraná, diga que isso é mentira, que isso não aconteceu. Mas veja aqui. Aí o tal do Tanuri, dono da Copel Energia, da Copel Telecom, do Sercontel e por aí afora. Não sei como é que esse cara apareceu aqui. Quem foi que trouxe ele para cá, Ratinho? Quem foi? Foi algum desses picaretas que rodeiam o governo? Muito bem. Aí a Copel não faz investimentos nenhum. As redes estão apodrecidas, velhas. Daí vem aquelas notas oficiais. Em razão do problema do clima, das tempestades, dos ventos. Conversa fiado. Quando a Copel era dirigida com seriedade, voltada para o interesse do seu cliente, do seu consumidor e da economia do Estado, isso acontecia muito pouco. Agora, qualquer ventinho que dê aí, qualquer chuvinha que dê aí, já acaba a energia. E já as pessoas, os produtores principalmente, passam a ter prejuízos. Olha, isto é uma das provas em contrário que pode aparecer aí, viu? É uma delas. Que é um exemplo. E isso pode ser consertado. E as informações que nós temos, isso está sendo consertado com um esforço tremendo. Ocorre na Sanepar. A Sanepar, porque foi vendida lá no governo do Lerner, lá atrás, vendida, foi para Andrade Gutierrez, apoderou-se da Sanepar comprando parte minoritária da empresa e nomeia lá diretores desde 30, 40 anos atrás, nomeia os diretores, são eles que mandam. Mas a Sanepar, em razão disso, a busca, a pressão do sócio minoritário por lucro. Então não tem investimento. Investimento muito pouco. Só quando acontece o problema. E quando acontece o problema, o prejuízo já está causando. Então não tem investimento. As redes estão envelhecidas. Redes de 30, 40, 50 anos atrás não foram substituídas, não tem manutenção. Aí qual é a política deles? Do sócio minoritário. Não investe, queremos lucro. Mas vai acontecer o problema. Um dia desses, um alto funcionário da Sanepar me disse: Marcos, a gente alerta, vai acontecer o problema. As redes estão saturadas, envelhecidas, apodrecidas, é preciso trocar, é preciso haver investimento. Não, deixa primeiro acontecer. Que cretinice, hein? Que cretinice, que sacanagem com o paranaense. Primeiro acontece o problema, dá o prejuízo e daí vão lá e fazem um concertinho. Mas agora, Ratinho, início eu te elogio. Você colocou na presidência da Sanepar uma pessoa competente e capacitada que é o Wilson Blay. Dedicado. Enfrenta internamente os problemas causados pelo sócio minoritário que diz que manda na empresa e, ao mesmo tempo, ele pessoalmente administra a recuperação, a solução de todos os problemas causados pelo envelhecimento das redes que causam falta de energia. Vou dar um exemplo, Curitiba. Todo dia, todos os dias, tem notícias de que bairros e mais bairros, locais e mais locais estão sem água. Por quê? Porque estourou a rede. Não tem manutenção. Mas agora o Wilson está num esforço tremendo para recuperar isso e para dar condições de que a água seja fornecida ao consumidor, ao usuário, sem maiores problemas. Mas a gente precisa reconhecer, o trabalho dele
É um trabalho inimaginável. Por quê? Porque esses problemas ocorrem no estado inteiro. A Sanepar atende o estado quase todo. E esses problemas ocorrem no estado todo. Mas tem uma coisa ainda, Ratinho. A tal da terceirização que a Sanepar fez aí para trás de serviços essenciais, fornecimento de água, captação de esgoto sanitário. Veja aquele negócio lá no litoral. Estão escondendo. Aquilo lá foi feito antes do teu governo. Veja lá a picaretagem. Estão escondendo. E quem paga? O consumidor, que precisa da água. A água é vida, Ratinho. Não pode ser tratado mercantilisticamente. Você não pode usar a água, que é um dom, que é uma graça de Deus e que garante a vida, permitindo que se façam negociatas, picaretagens e que picaretas como esses que estão por aí lucrem em cima da tragédia, dos problemas, dos prejuízos que causam às pessoas e ao Paraná como um todo. Olha, Ratinho, na campanha do ano que vem isso vai acontecer também. Tenta resolver já e dar explicações à população. Olha, tal coisa da Sanepar aconteceu lá 30 anos atrás, nós estamos tentando resolver, as redes estão apodrecidas mesmo, é preciso manutenção, é preciso redes novas. Explica isso agora. Explica também agora essa questão da Copel aí. Eu quero finalizar aqui, Ratinho, colaborando com você. Ao mesmo tempo em que digo que eu acho, até prova em contrário, que você merece eleger o teu sucessor e que você tem o direito, por merecimento, por ter feito um governo bom, até prova em contrário, disputar a presidência da República ou a vice-presidência da República. Tá? Ao mesmo tempo, Ratinho, em que eu digo que no teu grupo político você tem que começar a olhar com seriedade para a intenção que o Greca e o Alexandre Cury têm de disputar o governo, porque eles reúnem, e certamente reunirão aí na frente, condições para essa disputa. O resto é piada. O resto é piada. Eu acho que você precisa também conversar com os prefeitos, Ratinho, ouvindo deles o que esses 3 ou 4 picaretas, teus secretários, andam fazendo pelo estado afora aí. E demita-os imediatamente. Sabe por quê, Ratinho? Porque, fora o que eu já coloquei aqui, ainda tem uma coisa muito séria, Ratinho, muito séria. Você teve o apoio da Assembleia Legislativa durante todo o seu mandato, os 2 mandatos. Claro que você teve problemas ali para trás, porque você mandava mensagens, você pretendia a aprovação de mensagens tuas que certamente beneficiaram o Paraná, e você tinha que conceder coisas impublicáveis para ter as suas mensagens aprovadas lá na Assembleia, porque a prática lá era da propina. Olha, a coisa aqui só anda, só passa a se pagar. Agora não. De um ano para cá, a gente nota um novo ambiente, um novo clima na Assembleia, de seriedade, moralidade, de transparência total. Veja, a Assembleia já recebeu o prêmio de transparência internacional. É a gestão do Alexandre Cury. Acabou aquela sacanagem que tinha dentro da Assembleia. Ele ainda não pôde limpar tudo, mas ele vai acabar limpando. Mas veja bem, quero voltar aos teus 3, 4 picaretas que você tem como secretários aí, que andam tentando cooptar prefeitos. Eles estão fazendo coisa pior. E isso vai ter que causar prejuízo político, Ratinho. Inúmeros deputados
já demonstram insatisfação, porque esses picaretas vão lá em cima de prefeitos que apoiam os deputados que são da tua base na Assembleia, e estão tentando cooptar, tirar os prefeitos deles e com isso prejudicar a reeleição deles, Ratinho. Agora eu te pergunto, você tem uma base boa na Assembleia, numerosa, que te apoia e que certamente na eleição do ano que vem, o apoio, o prestígio político deles vai ajudar na eleição do teu sucessor. E você não pode perder esses deputados, Ratinho. E certamente vai perdê-los. Porque eles já são sabedores de que esses picaretas teus secretários aí oferecem dinheiro, pedem apoio para o candidato deles a governador, que eu repito aqui, não é o teu, porque você disse para nós que ainda não tem candidato a governador. Pedem dinheiro, propina. E também retiram o apoio, tentam retirar o apoio do prefeito para o deputado que está aí na Assembleia, te apoiando, votando com você, te ajudando a governar bem o Paraná, Ratinho. Presta bem atenção no que eu te falei. Presta bem atenção. A Gazeta do Paraná não é um veículo desses aí que... Não, daqui a pouco se acerta. Negativo. O nosso acerto, Ratinho, é com o nosso leitor, com o nosso internauta, com a notícia verdadeira e com a defesa dos interesses do Paraná. Vou repetir. O interesse e o acerto da Gazeta do Paraná é com o interesse do Paraná, dos paranaenses. Se você quiser maiores informações, Ratinho, sobre o que eu te falei aqui, principalmente sobre essa questão da prova em contrário, que vai acabar surgindo, nos procure. Nos procure. Nós queremos defender o interesse do Paraná e queremos também colaborar para que você continue tendo condições de eleger o teu sucessor e também de disputar numa chapa majoritária a eleição nacional para a presidência da República ou para a vice-presidência. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus.